Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Então nós vamos agora falar sobre febre chikungunya, que é nova para nós, quer dizer, dengue nós já convivemos em vários pontos do Brasil desde a década de 80 do século passado, e chikungunya é uma doença recente, principalmente a partir de 2014, e que está se caracterizando no Brasil, diferente do que aconteceu em outros lugares, em epidemias muito explosivas, muito numerosas, mais localizadas. Nós pegamos os últimos, do ano passado para cá, nós tivemos uma explosão de casos no Ceará e uma explosão de casos importante em Roraima. Então, e que a gente viu muita coisa, inclusive, que ainda não estava descrita na literatura. E esse ano, especialmente aqui a região de Várzea Grande, a gente está tendo um número muito grande de casos de pacientes suspeitos de febre chikungunya. Então, febre chikungunya tem implicações diferentes, é um vírus diferente, vamos tocar em frente. Tá? Já está classificado no CID como 092, febre chikungunya, é um vírus RNA, ao contrário de dengue e zika, ou diferente de dengue e zika, é um alfavírus e não um flavivírus, das famílias dos togaviridae, e faz parte de um complexo de alfavírus que compõe o Maiaro, o Bebaro, o Ross River, tá? São vírus, o Maiaro ocorre por aqui também, os outros ainda nem tanto. Quer dizer, o Maiaro, inclusive, é um diagnóstico diferencial de chikungunya, só que normalmente com menor intensidade. Período de incubação muito parecido com as outras duas arboviroses, tá, que nós falamos, dengue e zika, de 1 a 12 dias, com uma média de 3 a 7 dias. Por isso que se ele tiver uma infecção concomitante pelo mesmo mosquito, as doenças vão se manifestar no mesmo período. O período virêmico, ao contrário de outra, da dengue e zika, o indivíduo fica virêmico durante 10 dias, o que aumenta o tempo que ele tem para infectar os mosquitos. Ah, quer dizer, então o mosquito tem 10 dias para fazer o repasto dessa pessoa e se tornar infectado. Essa viremia acontece 2 dias antes do início de sintomas, ao contrário de dengue e zika, que já é 1 dia, e pode durar cerca de 8 dias após o início dos sintomas, diferente de dengue e zika, que é em torno de 5 dias, e a pessoa fica virêmica de 5 a 6 dias. Ao contrário de zika, que a gente ressaltou aqui, que apenas, segundo dizem, segundo relatos, apenas 19 ou 20% são sintomáticos, febre chikungunya nós não temos um número, mas nós sabemos que a imensa maioria das pessoas infectadas tornam-se sintomáticas, e sintomática mesmo. A doença é uma doença trifásica. Ao contrário de zika e dengue, que são doenças que vêm e vão, quer dizer, um paciente que tem a febre pelo vírus zika, bom, não vamos entrar no detalhe das lesões neurológicas, da microcefalia e tal, mas a doença em si, ela vem e vai. Chikungunya tem 3 fases, uma aguda, que seria a fase inicial, a fase mais febril, uma fase subaguda, ou que pode também ser chamada de pós-aguda, e uma fase crônica, que tem uma duração indefinida. Tá? Nós já vimos que o período de incubação varia de 3 a 7 dias, inicia-se com a fase aguda e febril, que dura 14 dias. Então, esta primeira fase dura 14 dias, pode causar dores intensas, a gente vai falar muito de dor agora. Falar de chikungunya é falar de dor, tratar chikungunya é tratar dor, tá? Nós vamos tratar dor. O nosso paciente vai se queixar de dor, ele vai se queixar de novo de dor, ele vai relatar que o remédio que você passou para dor não resolveu. Então, é importante a gente ter claro que o nosso foco do tratamento de um paciente com chikungunya é a dor, tá? Então, pode causar dores intensas e uma profunda dificuldade de movimento. Inclusive, o nome chikungunya, segundo dialetos africanos, seria aquele que se dobra, a pessoa que está comprometida, quer dizer, o próprio nome da doença
já faz referência a esse quadro de dor e a dificuldade de movimentos. O paciente com frequência vai aos pronto-atendimentos, pronto-socorros, mais de uma vez. Eu acho que vocês que estão atendendo chikungunya aqui já notaram isso. É um paciente que, coitado, quer dizer, vamos dizer assim, no bom sentido, é um paciente chato, tá? Porque é aquele paciente que vai, você passa a medicação, não resolve, ele volta e ele volta. Então, um paciente com febre chikungunya e a um atendimento 2 ou 3 vezes, está dentro do esperado. Ou seja, é um paciente que tende a sobrecarregar os serviços de pronto atendimento. Tá? Então, onde estão ocorrendo epidemias de chikungunya, você tem pronto-socorros, pronto-atendimentos, qualquer unidade que se proponha a atender sobrecarregada, porque você tem o paciente de primeira, de segunda, às vezes de terceira consulta, etc, etc, etc. E outra característica da chikungunya, várias pessoas doentes ao mesmo tempo na mesma casa. Então, você tem uma casa, às vezes, com 5 pessoas, tá? E 3 doentes, 4 doentes com febre chikungunya. O que causa, inclusive, um problema operacional, quer dizer, já que as pessoas estão com o movimento comprometido tal, com relação a fazer comida, limpeza e etc. Então, este é o nosso doente com chikungunya. É um paciente com febre, dor intensa, dificuldade de movimento. Uma vez uma apresentação de um colega que disse que uma característica da emergência, quando você chama um paciente com febre chikungunya, você chama seu fulano, e o seu fulano nada. Daqui a pouco aparece um parente dizendo, espera um pouquinho, doutor, que ele está vindo, porque ele não consegue se deslocar com rapidez. Então, isso aí é uma característica da febre chikungunya. Alguns pacientes persistem com dor mesmo depois da fase aguda, que dura 14 dias. Então, quem ultrapassa esses 14 dias com dor, sai da fase aguda e entra na fase subaguda, que vai durar de 14 dias, tá? A partir do 15º dia até o 90º dia, ou seja, 3 meses. Se essa dor persiste além dos 3 meses, além dos 90 dias, esse paciente é considerado um paciente crônico. Ele ingressa na fase crônica. Então, fase aguda, do 1º ao 14º dia de início dos sintomas. Fase subaguda, do 15º ao 90º dia, claro, a partir do início dos sintomas. E fase crônica a partir do 91º dia de início de sintomas. Manifestações, claro, vão variar com sexo. Normalmente, mulheres tendem a ter manifestações mais intensas, e a idade, quanto maior a idade, e a gente pode fazer esse corte de idade aqui em torno de 45 anos, essas dores serão mais intensas. Casos graves e óbitos são mais comuns em portadores de comorbidade, crianças e idosos. Tá? Então, a gente não tem um quadro próprio de gravidade como nós temos no dengue, tá? Como nós temos na infecção pelo vírus dengue. Nós temos, a febre chikungunya, ela complica, normalmente os óbitos são ou por infecções secundárias, de outras infecções bacterianas, ou complicações das comorbidades. Então, muita atenção, nós temos que ter muita atenção para aqueles pacientes idosos e não idosos portadores de doenças crônicas que podem ser complicadas, especialmente coração, especialmente renal. Pacientes que usam durante a fase aguda anti-inflamatórios não hormonais têm um risco muito grande de vir a desenvolver insuficiência renal aguda. Então, muito atenção para pacientes com comorbidades, que esses pacientes têm um risco muito maior de vir a desenvolver um quadro grave e a óbito por febre chikungunya. Aqui é o espectro clínico. Tá? É só ressaltar que todas essas nossas apresentações, tá, elas são baseadas nos manuais divulgados pelo Ministério. De dengue lá atrás e aqui o de chikungunya, como nós vamos mostrar no final, a capa dele, que pode ser conseguido ou no site do Ministério ou até pelo próprio site, pelo site de busca. Eu citei o Google, mas outros sites de busca você vai conseguir também essas figuras, esses fluxos, todos normalmente estão lá.
Tá? Então, aqui há espectro clínico. O paciente se infectou. Se ele pode não desenvolver sintoma. Ele se infectou. É importante dizer o seguinte, nem todos os infectados, seja dengue, zika, chikungunya ou qualquer doença, vêm a desenvolver sintoma. Algumas viroses são mais casos sintomáticos, como é o caso de chikungunya, outras menos, como é o caso de zika. Então, o assintomático é óbvio que nós não vamos captar. Sintomático. Ele pode ter uma forma típica e vai evoluir na fase aguda, subaguda e crônica, pode evoluir. E as formas atípicas que normalmente levam aos casos graves. Aqui aquele quadro, então nós vemos que 76 a 100%, 71% tem febre e poliartralgia. Então, quando nós falamos de febre, quer dizer, o número de pacientes, tá? Quer dizer, 100%. Então, 100% tem febre e poliartralgia. Cefaleia em torno de 74%, mialgia 72% e assim por diante. Mas o nosso principal sinal é febre e poliartralgia. Então, a definição de caso de febre chikungunya será um paciente portador de febre e poliartralgia. Isso aí, por si só, já chama a suspeita. Então, fase aguda ou fase febril é aquela que dura 14 dias. Tá? É a fase inicial da doença. Então, também febre de início súbito, febre alta, como dengue, e intensa poliartralgia. É importante ressaltar, febre alta de início súbito e intensa poliartralgia. Essa poliartralgia pode ser contínua, intermitente, bifásica, ou seja, melhora e volta, e a fase febril já é de curta duração. Fim da febre não é como dengue, é um sinal de agravamento. Pode ocorrer uma bradicardia seletiva, seria algo como o sinal de Fagé, que a gente vê muito mais comumente na febre amarela. Em todo caso, isso aí não é uma coisa captada, notada com frequência. E a poliartralgia, como nós vimos lá, ocorre em mais de 90%. Então, paciente com febre e... Agora, o importante é o seguinte, a dor articular do paciente com chikungunya é dor articular. Tá? Ele sente dor na junta, a dor na articulação. Ele vai dizer, está doendo meu joelho, ou os meus joelhos, os meus tornozelos, o meu cotovelo. É diferente de dengue que ele sente a dor em todo o membro e inclusive na articulação. Então, o paciente com chikungunya ele vai localizar bem a dor e o principal, ele pouco vai... O paciente com dengue ele não perde a mobilidade. O paciente com dengue não deixa de andar. Ele pode andar devagarinho, mas ele anda. O paciente com chikungunya, ele perde a mobilidade até para pequenos deslocamentos. Quer dizer, ele vai precisar alguém que apoie um bastão, quer dizer, uma bengala, alguma coisa assim, até mesmo para deslocamentos curtos de 2, 3 metros, às vezes, para chegar a um banheiro, para chegar a uma mesa de refeição ou coisa assim. E essa dificuldade pode chegar até em doer e ele não conseguir direito pegar o talher. Tá? Ou até mesmo digitar nas redes sociais. Quer dizer, já imaginou o problema que isso pode causar. Então, em geral, poliarticular, bilateral e simétrica, ou seja, quem tem dor na articulação de um lado, provavelmente terá do outro, atinge indiscriminadamente grandes e pequenas articulações. As articulações distais, ou seja, as mais utilizadas são as mais afetadas. O edema pode estar associado a uma tenossinovite ou uma dor ligamentar. Mialgia é de intensidade leve e moderada, diferente de dengue. Rash cutâneo está presente em apenas metade dos casos. Cefaleia, fadiga, duram em média 7 dias. Quer dizer, todo aquele quadro agudo mais importante, de febre, cefaleia, acaba em torno de 7 a 10 dias. E é quando normalmente persiste a dor articular. Manifestações cutâneas da fase aguda podem ser dermatite esfoliativa, lesões vesículo-bolhosas, muitas vezes muito importantes, hiperpigmentação, fotossensibilidade e lesões simulando eritema nodoso e úlceras orais.
Sinais de gravidade, que seria mais ou menos o que a gente tem de dengue como sinal de alerta, embora não seja tão característica. Sinal de acometimento neurológico, você pode ter manifestações neurológicas, dor torácica, palpitações, que pode significar complicações de doenças cardíacas, desde uma isquemia coronária até uma arritmia, dispneia, redução de diurese, tá? Com insuficiência renal, principalmente pessoas que têm função renal comprometida, sinal de choque, dependendo da doença de base, vômito, sangramento de mucosas, embora não seja tão comum, descompensação da doença de base. Pacientes com sinais de gravidade, claro, precisam ser internados. Poliartralgia. É muito importante a gente ressaltar que é a principal característica da doença, da febre causada pelo vírus chikungunya. Falamos em vírus chikungunya, falamos em poliartralgia. O edema pode acontecer sem outros sinais inflamatórios, debilitante, afeta uma ou mais articulações simétricas. Isso aí a gente repete. Alguém vai dizer, não está repetido. É para a gente ter bem claro que isso é chikungunya. Quer dizer, o que nós estamos procurando? Então, esse é o paciente que quem já atendeu, quer dizer, quem está hoje em pronto-socorro já atendeu o caso de chikungunya está vendo exatamente isso. Tá? Apesar do quadro geral melhorar entre 8 e 14 dias, a artralgia pode persistir por mês ou ano, o que vai caracterizar as transições para fase subaguda e fase crônica. Aqui, algumas fotos, tá? De edema das articulações proximais, joelhos. O edema normalmente não é muito acentuado. Isso é uma coleção da doutora Vera Gomes, do Paraguai. Aqui fotos do nosso manual, tá? Edema em mãos. Lembrando que esse paciente está com dor. Edema de membros inferiores. Sempre lembrando que mesmo, quer dizer, esse edema está se somando à dor articular. Quer dizer, essa paciente está com dificuldade de deambulação. Pode apresentar manifestações cutâneas, lesões de pele suja em geral no 3º ao 5º dia de início de sintoma, no tórax e membros fásicos com uma incidência de até 50%, exantema maculopapular difuso, que dura em torno de 2 a 3 dias, e lesões tipo afta, descamação, vasculite, lesões vesículo-bolhosas, que muitas vezes simulam outras doenças, e descamações, e a foto é muito parecida, lembrando até um pouquinho aquele quadro do vírus Zika. Aqui já não lembra tanto, já são lesões um pouco diferentes em tórax. Criança. Podia perfeitamente ser pensado, se o paciente está com febre, irritação, essas lesões que às vezes pode apresentar bolhas, lembrar um impetigo em criança e ser tratado com antibiótico e não se pensar na possibilidade de chikungunya. Aqui o eritema em face. Como dengue e zika, aquela lesão de pressão. Mais importante aqui é destacar o eritema. E aqui uma lesão bolhosa, tá? Em membro inferior. Isso aqui muitas vezes poderia ser feito o diagnóstico como uma erisipela bolhosa. Então isso aqui alguém vai dizer, puxa, mas que lesão é essa? Pois é lesão por febre chikungunya. Inclusive essa paciente era uma gestante. No mesmo caso da paciente, tá? Visto por outros ângulos. O importante é o tamanho das bolhas. E o importante também é o seguinte, isso aqui é a mesma paciente, isso aqui é a coxa, nós estamos vendo lá o tornozelo e pé. Então, quer dizer, aqui as lesões já foram superadas, ou seja, você tem várias fases de lesões na mesma doença, quer dizer, no intervalo de dias, aqui as bolhas já se romperam e você tem um aspecto hipercrômico. Tá? Quer dizer, voltar aqui um pouquinho, isso aqui, as fotos foram tiradas no mesmo dia, tá? Então, aqui é um ângulo, nós estamos vendo aqui perna, tornozelo e pé, e aqui a coxa,
tá? A região glútea, a mesma paciente no mesmo dia, com 2 fases diferentes da lesão. Então, importante, diagnóstico diferencial passa a ser algumas doenças de pele. Então, aquela paciente poderia ser perfeitamente pensada como, vou voltar aqui para a gente falar nesse caso, tá? Como uma erisipela bolhosa. Uma coisa, segundo ponto, isto aqui pode ser uma porta de entrada para a infecção secundária. Nós vamos ver mais à frente que o paciente com febre chikungunya, ele faz uma linfopenia. Ele tem uma redução, faz parte do quadro da doença, uma linfopenia, com isso, uma imunossupressão que pode favorecer a infecções secundárias. Então, essa paciente poderia perfeitamente ter sido internada. Ela tinha febre, mal-estar, dor articular, o que justifica um diagnóstico de uma erisipela. Ela poderia fazer uma infecção secundária, ir a óbito por sepsis, e a causa-morte dela seria considerada erisipela bolhosa com sepsis, choque séptico, tá? Colocado lá como causas do óbito. No entanto, o que levou a essa lesão foi febre chikungunya. Então, muita atenção, a gente tem que ter muita atenção para lesões de pele em locais onde estão havendo epidemias de febre chikungunya. Outras manifestações do retroocular, calafrios, conjuntivite, tá? Sem secreção, semelhante a dengue, vômitos, diarreia, manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes em crianças, linfoadenomegalias pode acontecer, diferente de dengue e outras retroauricular. Tá aqui, ó. Nós temos aqui o aumento de gânglio, que não é muito comum em dengue. E aqui mais conjuntivite, mais lesões, mais exantema, muito parecido com Zika. Agora, esse paciente terá uma dor articular bem mais acentuada e, principalmente, a febre alta. E as complicações das doenças pré-existentes. Complicações renais, hepáticas, cardiovasculares, oculares, pulmonares. Então, você pode ter, é muito comum o paciente evoluir com pneumonia, até principalmente idosos e crianças, até pela imunossupressão, neurite óptica, uveíte, manifestações cutâneas, nós vimos ali, hemorrágicas, que não é muito comum, transtornos vasculares transitórios, doença de Raynaud, e doenças metabólicas, complicando um diabetes, uma insuficiência renal ou coisa assim. Manifestações podem estar associadas a chikungunya, AVC, acidente vascular cerebral, muitas vezes durante ou logo depois da fase aguda. Então, muitas vezes esse diagnóstico será associado à doença neurológica e não à febre chikungunya, ao vírus chikungunya, convulsões, meningoencefalite, síndrome de Guillain-Barré, mais uma vez aparecendo aqui, neuropatia e mielite, alterações mentais e paralisia flácida aguda. Tudo isso é passível de acontecer dentro de um quadro ou agudo ou na evolução do febre chikungunya. Complicações. Risco maior de complicações e óbitos ocorre em crianças com menos de 1 ou 2 anos e adultos com mais de 65 anos. Grávidas e portadores de comorbidades, tá? Independente da idade. Grávidas, durante a gravidez, né? Então, são os pacientes que precisam ter uma observação mais importante, mais, como é que eu vou dizer assim, cuidadosa. Na gestante, aumenta o risco de aborto espontâneo e morte fetal antes da 22ª semana. Tá? Não provoca má formação congênita, tá? Então não tem o mesmo problema que a Zika. No último trimestre, a viremia pode levar a um sofrimento fetal agudo, que pode precipitar esse parto, um parto prematuro. Não há transmissão por leite materno, transmissão por via placentária apenas no período periparto, mas não provoca má formação na criança. A taxa de transmissão periparto pode ser em torno de 48,5% e leva a formas graves na criança nos primeiros 7 dias de vida. Então, importante, mãe
que tem febre chikungunya nos últimos 7 dias de gravidez, na última semana de gravidez, quase 50% de chance de transmitir as formas graves, que ele transmitiu o vírus para a criança e que vai nascer, até pela fragilidade dela, ela terá uma forma grave, em geral, com uma complicação neurológica. Então, uma mãe que teve a doença nos últimos 7 dias, quando tiver criança, o ideal é que essa criança não tenha alta, ou seja muito bem observada na primeira semana de vida, porque ela tem um risco grande, tá, de vir a desenvolver uma forma grave. Ou seja, ela tem um risco de 50%. Esse risco não se altera com cesárea, portanto, não há indicação de fazer cesárea. Apenas observar a criança durante 7 dias. Neonatos. Doença do neonato surge entre 3 e 7 dias, como a gente já tinha ressaltado. Uma febre, síndrome álgica, recusa de mamada, exantema de escamação. Então, é uma doença especialmente grave, especialmente porque é um organismo ainda muito frágil e com uma imunossupressão. Então, muito cuidado para as complicações, especialmente as complicações infecciosas. Complicações neurológicas, hemorrágicas, acometimento miocárdico, tá? Pode fazer uma miocardiopatia hipertrófica, disfunção ventricular. Não existem medidas preventivas. A única forma é monitorar essa criança por 7 dias, de maneira que a gente possa, e não existem medidas preventivas nem curativas específicas. Então, o que nós temos é monitorar essa criança muito de perto, para que, se ela vier a desenvolver algum tipo de sintoma, algum tipo de sinal, a gente possa intervir precocemente e evitar complicações maiores. Então, aqui a gente vê vários quadros de crianças, edema, tá? Lesões de pele, uma postura, um aspecto álgico, tá? Aquela reação da criança à dor. Aqui nós vemos lesões menores, lesão de membro inferior. Tá? Assim. Lesões hipercrômicas, todas essas presentes na febre chikungunya, ou lesões muito mais extensas, quer dizer, isso aqui por si só é uma porta aberta para uma infecção. Então é importante que a gente tenha realmente uma abordagem agressiva em torno de tratamento, porque essa criança pode estar realmente em risco, e a partir disso, além de todas as complicações da própria doença, ela pode ter um óbito por um quadro séptico. Aqui as manifestações graves e atípicas, sistema nervoso, a gente já falou basicamente delas, Guillain-Barré, neurite óptica, isso aqui é um quadrinho que está no nosso manual. Discrasia sanguínea, nefrite, é importante muito atentar para as infecções infecções, quer dizer, os problemas de insuficiência renal. Exame laboratorial de fase aguda, alterações inespecíficas, porém que levam a você pensar em febre chikungunya. Leucopenia, como virose de uma maneira geral, essa leucopenia, se em algum momento se transformar em leucocitose, uma leucopenia com linfopenia. Se essa leucopenia, se essa queda de leucócitos, em algum momento virar e transformar-se numa leucocitose, sempre pensar na possibilidade de estar acontecendo uma infecção secundária. Então, dentro da rotina dos serviços, pode indicar o início de um antibiótico, claro, a partir de pesquisa, toda aquela rotina de pesquisa, hemocultura e tudo mais, ou um possível foco infeccioso. Linfopenia, que poderá, menos de 1000, quer dizer, linfócito, menos de 1000, que poderá ser a causa da complicação dessa infecção. Trombocitopenia muito rara. Normalmente as plaquetas não... E se tem uma queda tênue, considerando aí o normal, dependendo do método, 140, 150 mil, dificilmente ela vai passar para baixo, claro, abaixo de 100 mil. VHS, proteína C reativa, a PCR é elevada por algumas semanas, mas são exames inespecíficos, marcadores inflamatórios. Então, em qualquer infecção, seria mais um marcador de acompanhamento, de você estar vendo se o quadro está melhorando, do que em torno de fazer diagnóstico. Aumento de transaminase, creatinina e CPK pode acontecer, a princípio de forma leve, e os casos mais graves é muito importante controlar ureia e creatinina.
tá? Ureia e creatinina, esse paciente tem que ser visto porque o vírus gosta, ele tem uma afinidade especial por provocar lesões renais. Diagnóstico específico, muito parecido com o que nós já falamos sobre Zika e chikungunya, sobre Zika e dengue. Pesquisa do RNA, ao contrário dos outros dois, esse até o 8º dia a gente pode procurar, tá? Pelo PCR ou isolamento viral. Indireto é o ELISA, que detecta anticorpo a partir do 2º dia de início dos sintomas, mas também o ideal é que seja coletado a partir do 5º dia, é o recomendável, e IgG está presente a partir do 6º dia. Então, pesquisa de vírus até o 8º dia, do 1º ao 8º dia de sintomas. Pesquisa de anticorpo a partir do 2º dia até 2, 3 meses, ideal a partir do 5º dia. E pesquisa de IgG, que se você tiver IgM em termos de manejo clínico não vai te ajudar muito, a partir do 6º dia. Aqui é a curva, tá? Quer dizer, você tem aqui a presença do vírus, um pouco antes do início dos sintomas, aqui a entrada do IgG, febre, tá? Aqui é mais ou menos a curva do que acontece. Diagnóstico diferencial, malária, para quem está em área de malária, principalmente pela febre, isso vale para as outras, leptospirose, também vale para as outras, febre reumática, artrite séptica, Zika embaiaro, que tem quadros com dor articular. Essas lesões de pele, isso aqui vai por minha conta, tá? A gente ainda não viu, isso ainda não foi tão incorporado à literatura, essas lesões de pele. Mas pelo que se tem observado nas epidemias anteriores, isso aqui vai uma recomendação que lesões infecciosas de pele, erisipela bolhosa e impetigo sejam um diagnóstico diferencial para febre chikungunya, baseado nos que nós temos observado. Tratamento. Não, antes de qualquer coisa, tá? Primeiramente, não usar corticoides, AS ou anti-inflamatório não hormonal na fase aguda. Tá? Se alguém não entendeu, a gente vai repetir. Não usar corticoide, AS ou anti-inflamatório não hormonal na fase aguda. Tá? Conduta. Não há tratamento antiviral específico, nós vamos fazer tratamento sintomático. Compressa fria de 4 em 4 horas por 20 minutos na articulação dolorida. Hidratação muito importante. O ideal é até que se oriente ele e inicie na unidade de saúde. Repouso, principalmente evitar sobrecarga na articulação. Tá? Sempre posicionar os membros a evitar proteger a articulação afetada. Esse repouso não precisa ser absoluto. Ele pode, eventualmente, levantar para pequenas tarefas, vamos dizer assim, ir até um banheiro, ir até um outro cômodo fazer uma refeição, mas sempre uma coisa apoiada, ajudada, e depois voltar e repousar a articulação. Então, não há indicação de ficar somente deitado. Tratamento. O tratamento, na realidade, da fase crônica, começa na fase aguda. Ah, mas eu não sei se ele vai desenvolver a doença crônica. Eu também não. Tá? Mas nós precisamos começar a tratar esse paciente, começar na fase aguda, não pode concentrar apenas os estágios subagudo e crônico. Então a gente não deve e não pode esperar chegar na fase subaguda e crônica para intensificar o tratamento desse paciente. Dor aguda, dor na fase aguda mal tratada, é uma das principais causas do desenvolvimento da fase crônica. Então, quando você está atendendo o seu paciente aí, com 1 ou 2 dias de sintoma, você tem que pensar o seguinte: se eu tratar ele mal aqui agora, ele vai complicar e vai fazer fase crônica. Quer dizer, o nosso tratamento não tão intenso, não tão focado, pode muitas vezes comprometer a vida útil, a vida laboral de uma pessoa. Dor crônica leva a outros sintomas, como depressão, fadiga, distúrbio do sono, claro. Depressão especialmente pela perda de função. Então você vai pensar de uma pessoa que estava rígida, tinha suas tarefas, trabalhava, ou então tinha alguma atividade física, e de uma hora para outra ele
passa a ter uma dor, tem uma doença que dura 7, 10 dias, e a partir daí ele fica inabilitado para a menor tarefa possível. Se for só uma caminhada, é ruim. Agora, isso aí muitas vezes pode implicar no ganha-pão dele, da vida dele. Tá? Quer dizer, principalmente artesão, as pessoas que usam a mão para trabalhar, isso o artesão ou o digitador, ou mesmo nós que trabalhamos hoje num computador. Quer dizer, a maioria de nós hoje atende pacientes ou trabalha digitando. Então você passa a ter dificuldade de digitar. Isso vai comprometer, inclusive, a sua atividade laboral. Então, a dor crônica, precisamos mensurar a dor para tratá-la. De dados subjetivos, temos uma resposta objetiva. Então, a dor terá que ser tratada de maneira objetiva, como um sinal clínico qualquer. É baseado nessa objetividade da avaliação da dor que nós vamos tratar o nosso paciente. Aferição da dor. Nós temos uma escala, tudo o que eu estou falando aqui, só reforçando mais uma vez. Você vai ter com mais detalhes e um estadiamento maior dentro do nosso manual de chikungunya. Tá? Escala visual analógica de dor. É simples, pode ser usada por toda a equipe de saúde, não é restrita a médicos, quer dizer, qualquer pessoa treinada, independente, quer dizer, não precisa ser o médico ou enfermeiro, pode ser um técnico de enfermagem, desde que bem treinado, tá? Pode fazer o estadiamento. A escala facial pode ser aplicada com crianças pequenas, pessoas idosas, reforçando, pensar a dor como um sinal vital. Então, esse paciente vai ter medida APA, frequência cardíaca, respiratória, temperatura e a intensidade da dor. Registrar no prontuário. O paciente ciente dos objetivos para dar uma informação confiável, explicar ao paciente que ele precisa informar possível, quer dizer, e tranquilizar, porque muitas vezes ele acha que se ele informar, quer dizer, ele vai tentar valorizar aquela dor ou aumentar a descrição da dor, achando que senão você vai dar remédio a ele de menos. É importante dizer que a informação real é mais importante e a gente não vai deixar de dar remédio para ele. Teremos abordagens diferentes para cada tipo de dor e evitar que o paciente dê notas altas por medo de não receber analgésico. Então, essa orientação é fundamental para que você tenha uma informação real. Essa aqui é a escala leve, baseada nas carinhas, tá? Que vai de 0 a 10. Claro que a gente vai descrever aqui, mas até pelo tempo não tem como a gente entrar em muito detalhe. Paciente com dor e intensidade leve, 1 a 3. Então, as 3 carinhas. Ele vai ser tratado com dipirona na dose normal, na dose habitual, em intervalo de 6 horas. Adulto, se for comprimido, 1 grama a cada 6 horas, ou paracetamol, também a cada 4 e 6 horas, sendo que os paracetamol, o manual recomenda 4 gramas dia, e eu até recomendaria 3 gramas dia. Medicação, sempre em horário regular. Sempre em horário regular. Nunca SOS. Tá? Nunca tome se tiver dor, se não tiver, não toma. Orientar bem o paciente para isso. Se é para tomar de 6 em 6 horas, é para tomar de 6 em 6 horas. Ah, mas se eu não tiver com dor, toma assim mesmo. Ah, mas eu vou ficar tomando remédio? Sim, vai ficar. Pode até explicar que ele se manter sem dor vai melhorar a perspectiva dele em termos de fase subaguda e crônica. Fase EVA 4 e 6. Então, lembra que lá na primeira dor leve era dipirona ou paracetamol. Dipirona ou paracetamol. Aqui, nós vamos associar as duas drogas em horários fixos alternados. Então, se é de 6 em 6 horas, tendo como parâmetro meio-dia, toma dipirona, 3 da tarde, toma paracetamol, 6 dipirona, 9 e assim por diante. Tá? EVA 4 ou mais pode necessitar de uma medicação intravenosa, que pode ser a dipirona ou o tramadol. Pergunta, adiantando a pergunta, por que não iniciar com o tramadol? Por que a gente não iniciar já o tratamento com o tramadol, que é um analgésico
mais efetivo. Mais efetivo não, olha, eu pessoalmente, a minha experiência pessoal, que não é pequena, tá? Quer dizer, são quase 40 anos de medicina, a dipirona é um excelente analgésico e um excelente antitérmico. O tramadol é bom também, é claro. Então, por que não iniciar com o tramadol? Primeiro, pela quantidade de efeitos colaterais que o tramadol causa. Tá? O tramadol vai associar a tonteira, vai náusea. Quem já usou o tramadol, já prescreveu o tramadol para paciente, sabe que primeiro dia, segundo dia, no máximo, esse paciente vai começar a vomitar. Então, e terceiro, preço. Tá? Quer dizer, dipirona e o paracetamol são mais baratos que tramadol. Mas eu acho que o principal motivo não é o preço, é que o tramadol é uma medicação ainda com muitos efeitos. Quer dizer, é uma medicação com muitos efeitos colaterais. Tá? Então, ele vai ser usado numa terceira linha ou no caso do paciente alérgico à dipirona. Então, paciente com componente neuropático que não responde ao tratamento, você vai precisar associar, tá? São os sinais de sensibilização central. Isso existe, está lá no manual, um questionáriozinho rápido, de 4 ou 5 perguntas, que você consegue definir se esse paciente tem um quadro de dor neuropática, como se está sentindo choque e tudo mais. Está tudo definido lá. Usar o questionário, que você vai fazer em menos de 1 minuto, e a partir daí definir se ele vai precisar usar um modulador da atividade excitatória, que pode ser a amitriptilina, na dose de 50 miligramas dia, gabapentina, tá? Persistindo a dor, aí sim a gente vai iniciar o tramadol. Quer dizer, persistindo a dor, seja com a dipirona e paracetamol, seja com essas medicações, a gente vai iniciar o tramadol, que pode ser diluído em soro ou mesmo por via oral. Se a dor é intensa, a gente pode associar aos 2 analgésicos um opioide. Tá? A dor intensa seria 7, 8, 9 e 10. Então, os opioides são seguros, em doses usuais, então a gente vai citar principalmente codeína e a oxicodona, especialmente a codeína, que é bastante disponível. Não usar os 2 opioides simultaneamente. Então, a gente viu que tem uma escalinha. Isso aqui nós estamos falando de fase aguda, nós não estamos usando corticoides nem nenhuma outra droga. Tá? Isso aqui é uma escada. O paciente veio a primeira vez, você vai avaliar, inicia tal ou qual medicação, dipirona e ou paracetamol. Se tem um componente neuropático, entra com a amitriptilina. Se não tem, associa o tramadol. Se persiste a dor, ou retira o tramadol, ou retira a dipirona, o paracetamol, e entra e associa um opioide. Observações. Anti-inflamatórios não hormonais, o acetilo, não estão indicados em fase aguda pelo risco de hemorragia, insuficiência renal e outras. Corticoide na fase aguda não é recomendado, associado a risco de complicações. Tá? Corticoides são indicados a partir da fase subaguda, ou seja, a partir do 15º dia, você está autorizado a utilizar o corticoide e o anti-inflamatório não hormonal, tá? Dependendo, claro, do grau de dor do paciente, em paciente com dor moderada e grave. Nas fases subaguda e crônica, EVA 1 a 3, você pode tentar com ibuprofeno ou outro anti-inflamatório, de 8 em 8 horas por 7 a 10 dias. Se não melhorar, isso aí você não precisa de esperar 7 ou 10 dias, você pode avaliar em 3 ou 4 dias, aí indica interromper e iniciar o corticoide. A droga de escolha é de uso oral, é a prednisona, tá? Em doses, doses baixas que têm uma ação anti-inflamatória. O efeito anti-inflamatório é em torno de doses menores de meia miligrama por quilo dia, tá? Dose intermediária de meio a 1 entre ações anti-inflamatórias e imunossupressora não é desejável, e doses de mais de 1 predomina a imunossupressora. Então, dose de escolha para uso da prednisona. Dose de escolha para uso da prednisona. 0,5 miligramas por quilo dia, em dose única, pela manhã, sempre pela manhã, antes das 12 horas, tá?
que você espera com isso? Uma resposta adequada é, 2 pontos. Melhora da deambulação, ou seja, esse paciente passa a andar sem assistência e redução considerável da dor. O paciente tem melhora da dor. Então, isso é o que nós queremos imediatamente. É contraindicado o uso de corticoides em diabéticos, ou no mínimo tem que ser bem avaliado. A gente, quando fala é contraindicado, é não recomendado. Eu acho que se o médico tem experiência com determinadas situações, ele pode perfeitamente. Agora, tem que entender o seguinte: será uma conduta individualizada. Portanto, esse paciente terá que ser visto e pensado individualmente. Hipertenso de difícil controle, osteoporose importante, transtorno bipolar, insuficiência renal crônica, Cushing e uma série de outras situações. A assistência ao paciente com chikungunya crônica deve ser em referências, com profissionais capacitados. Normalmente já não é mais uma tarefa do infectologista ou do clínico, você vai precisar, além da assistência do reumatologista, outro apoio, fisioterapia e tudo mais, medicamentos específicos da fase crônica. Aí seria o passo seguinte, tá? Do corticoide. Hidroxicloroquina, sulfasalazina e o metotrexato, efeitos adversos, requerem experiência de manejo e monitoramento clínico, e aí, como eu falei, é uma outra situação, o nosso foco aqui é mais a fase aguda. Isso aqui está no manual, é o nosso fluxo para as diversas situações de fase aguda, tá? Aqui, escala de tratamento de dor, também pode ser visto, a gente não vai detalhar no manual. Fase subaguda, a febril, acima de 14 dias, pode recorrer à febre. Fase crônica, acomete 50% do paciente, com aqueles fatores de risco que nós já falamos, mais de 45 anos, dor articular pré-existente, apresenta dor com ou sem edema. Importante é o seguinte: mais de 45 anos é o fator de risco para a fase crônica. Para complicações é mais de 60 ou 65 anos. Tratamento: reforçando, corticoide, dependendo da escala EVA, prednisona, tá? Resposta adequada, manter a dose até a resolução da dor. Isso, como eu falei, a gente não está focando aqui em tratamento em termos de fase crônica. Nosso objetivo aqui é discutir a fase aguda, que é o que vocês estão vivendo agora. Aqui, avaliar a intensidade da dor na situação de fase crônica. Tá? Para terminar, mais uma vez, lembrando que não usar corticoide, AS ou anti-inflamatório não hormonais na fase aguda. Os manuais, manual do Ministério e o manual da OPAS, e é isso aí. Agradeço a oportunidade, nós temos vindo falar, e a própria receptividade de poder divulgar essas informações, esperando que tenhamos outras oportunidades de conversar o mais breve possível. Ok? Mais uma vez, obrigado. E aguardamos nos encontrar em outra oportunidade.